Pessoal, então vou começar a gravação e queria, né, hoje trabalhar com vocês a competência tributária, que é o capítulo 5 e que encerra o ciclo da abordagem sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Vocês devem ter percebido, né, que eu desenvolvi uma abordagem da nossa disciplina que tem uma lógica, né? Primeiro, eu expliquei o conceito de direito tributário, expliquei as modalidades de receita, depois falei das modalidades de tributo que nós temos na nossa Constituição, e a partir disso eu comecei a trabalhar com vocês os limites constitucionais ao poder de tributar. E dentro dos limites, eu comecei pelos princípios, isso mesmo, comecei pelos princípios, falei das imunidades e agora eu vou falar da competência tributária, fechando o ciclo, para a partir daí, né, começar a trabalhar obrigação tributária e depois responsabilidade tributária. Então tem uma sequência, tem uma lógica por detrás da abordagem que eu resolvi traçar. O material que eu venho desenvolvendo, né, é um material resumido, obviamente, eu deixo isso bem claro, ele não substitui livros, mas eu acredito que a maior parte daquilo que vocês precisam saber para qualquer concurso que vocês eventualmente vierem a fazer, né? Se a gente ainda tiver concurso no futuro, né? Acho que vamos ter, mas muito menos do que nós tínhamos há tempos atrás, né? Mas é um material que aborda todas as questões, né, necessárias para vocês literalmente gabaritarem qualquer tipo de prova, tá? A não ser, obviamente, provas específicas que exigem conhecimento mais aprofundado de direito tributário, como provas relacionadas à fazenda. Essas, eu acho que vocês precisam se aprofundar um pouquinho mais, tá? Mesmo assim, o material te ajuda demais também nessas provas, tá? Eu só alerto para que vocês se aprofundem um pouco mais se forem fazer algum tipo de prova nesse sentido. Eu vou também, ô Vitor, tudo bom? Eu vou também, no final da aula de hoje, comentar um pouquinho, né, da polêmica sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a suspensão, né, da nomeação do Ramagem e toda aquela celeuma que foi criada a partir dessa decisão, mas como hoje a aula de tributário, eu vou deixá-la esse comentário para o final, tá bom? Eu já adianto que eu acho a decisão do Supremo equivocada, tá? Mantendo a coerência com o que eu disse quando da decisão no caso Lula, né, que eu também achava equivocado. Acho complicado falar em desvio de finalidade numa nomeação para um cargo de confiança que não necessita de motivação, ou seja, é um cargo em que você pode literalmente, né, demitir a pessoa sem qualquer tipo de justificativa, é um cargo, né, a que a pessoa acede e pode ser demitida ad nutum, sem justificativa, então falar em desvio de finalidade é complicado. Existem possibilidades, eventualmente, de responsabilização do presidente por desvio nessa nomeação, mas isso depende, né, da comprovação de atos que, no meu modo de ver, podem ser tipificados na esfera penal. E aí o Supremo teria que se arvorar na análise, né, de uma matéria de competência penal, obviamente após o crivo da Câmara dos Deputados. Mas eu não acho que o Supremo está disposto a pagar esse preço. E esse tipo de decisão, né, como a do ministro Alexandre de Moraes, ela só aumenta a crise institucional que nós temos, né? Sobretudo a se considerar que a gente tem, né, na presidência da República uma bomba relógio, né? E cada vez mais, né, a gente tem uma democracia fragilizada, uma Constituição combalida, né, com instituições sem muita força, né? E um sábio me disse certa vez, né, que golpe a gente sabe como começa, né? A gente não sabe como termina. Né? Ruptura institucional é complicado, gente. A gente não deve brincar com algumas coisas, né? Nem relativizar certas coisas. E a gente relativizou. Então, estamos nessa. Não sabemos onde vamos parar. Bom, feito esse breve comentário, né? Acabei comentando. Falei que ia comentar no final, acabei comentando no início. Feito esse breve comentário, vamos começar a nossa aula de hoje de direito tributário. Né? Deixa eu projetar aqui para vocês o resumo que eu enviei. Eu estou com a tela preta aqui.
Confirma aí para mim se vocês estão vendo o resumo, por favor. Se vocês não estiverem vendo, eu vou tentar projetar de novo. Coloca aí para mim. Sim, estou vendo. Beleza. Então vamos começar. Vocês têm o material em mãos, né? Vocês têm o computador de vocês e vocês estão vendo projetado aqui. Na aula passada, eu comecei a falar da competência tributária, fiz a distinção entre competência e capacidade tributária, né? Expliquei sobre essa questão da competência legislativa plena, mas como nem todos estavam, né? Eu quero, então, fazer uma rápida revisão do que eu falei na aula passada. Primeira coisa, eu expliquei que a competência tributária é sim um limite constitucional ao poder de tributar. Entendo, né? Quando a gente trabalha processo, a gente estuda o poder, por exemplo, jurisdicional, a jurisdição. A competência é uma parcela da jurisdição atribuída a determinados órgãos, não é isso? Órgãos jurisdicionais. Perfeito. Então, ela é uma parcela do poder. Quando você estabelece quem tem a competência, você está estabelecendo limites para o exercício do poder jurisdicional. Pois bem, a mesma lógica se aplica aqui. Quando a Constituição estabelece quem tem competência para instituir a cobrança de determinados tributos e, ao mesmo tempo, estabelece quem tem a competência para legislar sobre direito tributário, que eu também adiantei, né, que não é sinônimo uma coisa da outra, ela está estabelecendo limites constitucionais ao exercício, né, do poder de tributar. Então, a competência é, sim, um limite ao exercício do poder de tributar. Se ela, por exemplo, estabelece que um tributo é de competência da União, os Estados-membros não podem legislar sobre o assunto, instituindo a cobrança desse tributo. Tampouco podem fazê-lo, né, os municípios. E o contrário também é diferente. Se um tributo é de competência dos estados, nem os municípios e nem a União podem instituir cobrança sobre esses tributos. Obviamente que nós vamos ver algumas situações excepcionais. Aliás, que nós já pontuamos anteriormente, né? Pensa nos territórios federais. Pensa, por exemplo, no caso do Distrito Federal. O Distrito Federal pode instituir a cobrança de impostos que originalmente seriam impostos criados por municípios. Mas por quê? Porque o Distrito Federal não tem municípios. E no âmbito de territórios federais? No âmbito de territórios federais, né, se não forem subdivididos em municípios, a União institui cobrança de impostos estaduais e impostos municipais, né? Porque dentro do território federal, uma circunscrição administrativa da União, ela tem competência para instituir a cobrança desses tributos, né? Se ele for subdividido em municípios, nada feito. Aí os municípios vão cobrar os impostos municipais. Mas o ponto aqui é o seguinte: claramente a competência é uma limitação do poder de tributar. Compreenderam isso? Ficou claro? Vamos avançar. Se a competência é uma limitação ao poder de tributar, né, se ela é a face reflexa, se ela é o contrário da imunidade, porque a imunidade é um âmbito de não, uma situação em que não há competência, né, é uma hipótese, né, em que não há a hipótese de incidência, não há competência, é a face negativa da competência. Então a competência existe quando nós não estamos diante de uma imunidade. A imunidade existe quando nós não estamos diante de uma situação de competência para tributar. Então, obviamente, a competência é um limite ao exercício do poder de tributar. Tá? E em que consiste, afinal de contas, essa competência, né, esse limite ao poder de tributar? Competência tributária é o poder ou a aptidão para criar tributos. Tá? Ela decorre do princípio federativo, porque ela está estabelecida na Constituição, respeitando, né, a autonomia dos entes federativos. Eu posso adiantar que não há um respeito aqui à isonomia dos entes federados, porque é claramente, vamos falar assim, desproporcional a atribuição de competência tributária para a União comparativamente ao que acontece em relação aos entes periféricos. Isso faz com que nós tenhamos, numa situação como a presente, os entes periféricos literalmente com o pires na mão, pedindo ajuda da União, porque a competência tributária deles é muito restrita, né? Ela se limita quase que a tributos indiretos, né? Quase que porque não é só de tributos indiretos, mas a grande fonte de arrecadação dos entes federativos periféricos, ela está centrada no ICMS e no ISS. Então você tem um problema. Enquanto a União tem muita competência tributária, os entes federativos periféricos
tem uma competência tributária restrita. Mas ainda assim a Constituição respeita, né, o princípio federativo, determinando quais são as competências de cada um dos entes federativos. E o artigo 6º do CTN estabelece que essa competência tributária é plena, ou seja, ela vai ser exercida, obviamente respeitados o quê? Respeitados os limites constitucionais, tá? Os limites estabelecidos nas constituições e leis orgânicas, tá? E o disposto em lei, ou seja, o disposto no Código Tributário Nacional. Respeitados os limites constitucionais e legais, a competência para instituir o tributo atribuída ao ente federativo é plena, tá? Pois bem, tudo isso eu falei na aula passada. E expliquei, terminei a aula falando que competência tributária era diferente de competência para legislar sobre direito tributário. Por quê? Competência tributária é a competência para instituir a cobrança de tributos. Ela é atribuída aos entes políticos. A competência para tributar também é atribuída aos entes políticos, mas ela é mais ampla. Ela não está restrita à instituição para a cobrança de tributos. Ela é a competência para legislar sobre matéria tributária. E nesse aspecto, ela é uma competência concorrente, porque se vocês abrirem a Constituição de vocês, no artigo 24, inciso 1, vocês vão ver isso, né? Deu um barulhinho aqui, gente, é porque os hamsters do meu filho, eles estão aqui no quarto, tá? E eles, de vez em quando, são elas, né? De vez em quando elas se pegam aqui, elas começam a brigar, aí é por isso que deu esse barulhinho, tá bom? Se vocês abrirem no artigo 24, inciso 1, tá lá, né? Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário. E, obviamente, né, que, de acordo com o disposto no artigo 30, inciso 2, os municípios também legislam sobre direito tributário, mas suplementando, né, dentro da sua competência, a matéria tributária. Nesse aspecto, tudo aquilo que eu expliquei para vocês em relação à competência tributária concorrente no direito constitucional se aplica ao direito tributário. Dentro da competência para legislar sobre direito tributário, que é genérica, não é específica, como eu estava me referindo anteriormente, à competência tributária, você tem, para a União, uma competência para legislar sobre normas gerais, os estados e também os municípios suplementam essa legislação. Se não houver norma geral de direito tributário sobre o assunto, os estados têm competência legislativa plena, e advindo legislação federal, ela suspende a eficácia da legislação estadual ou distrital, eventualmente criado sobre o assunto naquilo que for contrário com a legislação federal. Isso está disposto nos artigos 24, parágrafo 1º, no artigo 24, parágrafo 1º a 4º da Constituição. Então, em síntese, o que eu disse para vocês sobre a questão da competência para legislar sobre o direito tributário é que ela é uma competência concorrente, que ela não está relacionada apenas à criação de tributos. Isso é competência tributária. Competência para legislar é mais ampla, é genérica, né? É para legislar sobre todos os assuntos de direito tributário, né? Não só sobre a criação de tributos. E, particularmente, em relação à competência para legislar sobre direito tributário, é importante a gente ler o artigo 146, inciso 3 da Constituição, porque ele fala, né? Abre lá para mim, 146, inciso 3 da Constituição. Porque ele fala o seguinte: cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos, obrigações, lançamento, crédito, prescrição, decadência, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e definição de tratamento diferenciado favorecido das micro e pequenas empresas. Todas essas matérias são matérias que estão atreladas, né, ao que nós identificamos como normas gerais sobre direito tributário. Essas normas gerais sobre direito tributário são de competência da União. E a União, para legislar sobre esse assunto, precisa de lei complementar, fazendo uma conexão entre essa matéria e a matéria que a gente está estudando na quinta-feira, né, direito constitucional. Quando a Constituição expressamente diz que aquela matéria tem que ser regulada por lei complementar, ela só pode ser regulada por lei complementar. Se ela for regulada por lei ordinária, você tem um vício formal de constitucionalidade. Ela é inconstitucional, não necessariamente porque o conteúdo dela viola a Constituição, mas porque o processo legislativo foi violado, especificamente naquela parte em que a Constituição obrigou que aquela matéria fosse regulada por lei complementar. Perfeito?
Até aqui, diferença entre competência tributária e competência para legislar sobre direito tributário. Vocês entenderam? Podemos seguir? Tudo isso eu falei na aula passada. Podemos seguir? Joia. Agora, a diferença entre competência e capacidade tributária foi exatamente nesse ponto que eu parei na aula passada. Meus caros, competência tributária não se confunde com capacidade tributária. Estou projetando aqui para vocês. Ó. A competência tributária, como eu já disse, é a aptidão para instituir a cobrança de tributos. E ela, por natureza, é indelegável, intransferível e irrenunciável. Isso está previsto no artigo 8º do CTN, que eu queria que vocês abrissem, tá? Abre para mim o Código Tributário Nacional de vocês, no artigo 8º. E deixa ele aberto aí, nós vamos estudá-lo um pouquinho, tá? Artigo 8º do Código Tributário Nacional. Ele diz assim, ó, o exercício da competência tributária não defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição... o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Vou repetir. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Ou seja, se um ente federativo que recebeu da Constituição competência tributária não exerce essa competência, isso não defere a outra pessoa jurídica de direito público a competência para tributar. Por quê? Porque a competência tributária é, por natureza, indelegável. Competência tributária, volto a dizer, é a competência para instituir a cobrança. Perfeito? Perfeito? Detalhe, a Constituição não cria tributos, ela só define quais são os tributos que podem ser instituídos, cuja cobrança pode ser instituída, mas ela em si não cria tributos. Uma prova disso, a Constituição fala do imposto sobre grandes fortunas, né? Inclusive, eu acho muito interessante, como é que a discussão em relação ao imposto sobre grandes fortunas ela é escamoteada no Brasil. Veja bem, nós estamos vivendo um período de calamidade pública, um período onde há necessidade de aumento da arrecadação. Um período em que, muito claramente, quem recebe mais tem que ajudar quem recebe menos. Um período em que as pessoas, e os parlamentares em particular, né, as pessoas, eu me refiro aqui especificamente, né, os políticos, principalmente o ministro da Economia, vira e mexe, invocam a lei de responsabilidade fiscal para questionar, né, atos de gastos, né, para, por exemplo, defender a necessidade de reduzir os gastos para aumentar a arrecadação. Por que não institui imposto sobre grandes fortunas, então? Aumenta a arrecadação. Não precisa de tanta austeridade, até porque tem algumas palavras, né, que elas começam a ser operadas como mantras, né? A expressão gasto público agora é um mantra negativo. Nem todo gasto é maléfico. Tem gastos que são investimentos. Então, se você suprime o gasto, caramba, né? Determinados gastos, você suprimir, você vai literalmente inviabilizar o exercício de funções. Isso é uma evidência para o serviço público, né? Então, muito cuidado com relação a esse discurso. É um discurso bastante tendencioso, né? E, por exemplo, a medida de apoio que tem sido votada no Congresso, né, que foi aprovada no Senado e que voltou à Câmara dos Deputados, as condições que ela estabelece em relação aos entes federativos periféricos, particularmente em relação ao serviço público, são condições extremamente problemáticas. Por quê? Porque elas justificam o sucateamento do serviço público no Brasil. E eu acho interessante porque é como se o Senado Federal, né, a pedido do ministro Paulo Guedes, tivesse, né, aprovado uma reforma administrativa por lei, o que é problemático. Há, por exemplo, a proibição do provimento, né, e da criação de novos cargos e do provimento desses cargos. Pensa na Defensoria Pública. Eu tô falando de mim aqui, né? Sim, tô falando, mas pensa na situação da Defensoria Pública. Você tem uma emenda à Constituição que determina a ampliação da instituição até 2022. Tudo bem, nós estamos passando por uma situação de calamidade pública, a gente tem que segurar um pouco. Isso não se questiona. Mas como é que por lei eu proíbo, né, a criação de novos cargos? Em relação à Defensoria, para mim, esse PL é inconstitucional. Por exemplo.
Mas, enfim, o que eu quero dizer quando eu falo, né, que a Constituição não cria tributos, é que ela em si não cria os tributos. Ela só define quais são os tributos a serem cobrados. Agora, a gente tem que entender, né, que, e eu estou me referindo especificamente a isso aqui, ó, que quando a gente fala que a competência do ente federativo para instituir a cobrança de tributo é facultativa, isso não o desvincula da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, curiosamente, no artigo 11, fala que o ente federativo não pode abrir mão, né, dessa competência tributária. Ele tem que instituir a cobrança. Então, como é que a União institui o imposto sobre grandes fortunas? Então, mais uma vez, né, falta integridade, no sentido de manutenção de coerência para os entes federativos, né? E o Supremo, no meu modo de ver, muitas das vezes, né, deveria, sim, zelar por essa integridade, tá? Por exemplo, nesse caso específico aqui, né, declarando uma inconstitucionalidade por omissão. Ele poderia dizer que há uma inconstitucionalidade por omissão, tá? Só um exemplo em relação ao que eu estou querendo pontuar. Beleza? Em relação à competência tributária, o que eu tinha para falar é isso, né, no que toca à distinção entre a competência tributária e a capacidade tributária. Eu ainda tenho mais coisa para falar. Mas eu quero entender o seguinte: vocês compreenderam o que é a competência tributária? Se entenderam, eu vou passar para a explicação da capacidade tributária, que é diferente. É próximo, mas é diferente. Entenderam? Posso avançar? Joia, Vitor, obrigado. Joia, Brenda. Então vamos lá. Capacidade tributária, gente, particularmente capacidade tributária ativa, tá? É a aptidão, tá? É a capacidade para arrecadar e fiscalizar tributos. Ela não é a competência para instituir, ela é a aptidão administrativa para arrecadar e fiscalizar os tributos, tá? E ela, a capacidade tributária ativa, essa aptidão, essa capacidade para arrecadar e fiscalizar, ela pode ser delegada. Ela pode ser transferida a outra pessoa jurídica de direito público, conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo 3º do CTN. Vamos ler? Artigo 7º, parágrafo 3º do CTN. Abre ele aí para mim. Diz assim, olha só, a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida a uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18. E o parágrafo 3º diz: não constitui delegação de competência, vou repetir, não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Percebam, entendam. O que eu quero destacar aqui? Primeiro, a capacidade tributária é a aptidão para arrecadar e fiscalizar a tributação. Ela pode ser delegada à pessoa jurídica de direito público e à pessoa jurídica de direito privado. Normalmente, ela é delegada à pessoa jurídica de direito público, como, por exemplo, as autarquias profissionais, né? CREA, CRO, CRF e por aí vai, né? Eles instituem aquelas contribuições, né? Melhor, eles cobram, eles têm aptidão para cobrar as contribuições, né? Eles não instituem, mas eles têm aptidão para arrecadar e fiscalizar a cobrança. Eles podem, inclusive, ajuizar a execução fiscal. Por quê? Porque eles têm a capacidade tributária ativa. E eles não têm competência, porque a competência para criar os tributos é da União, né? Ou dos estados, dependendo do tipo de contribuição, mas especificamente dessa aqui, né? Em geral da União, não é isso? Pois bem, então vai ser por lei federal. Bom, capacidade tributária, portanto, não se confunde com competência. E aí a gente precisa ler os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 7º. O parágrafo 3º eu já li. Delegação de aptidão para cobrar e fiscalizar a cobrança de tributos a pessoa jurídica de direito privado não configura delegação de competência, até porque competência é indelegável, né? O parágrafo 1º diz assim, ó,
A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Vou repetir. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Garantias processuais, privilégios processuais da pessoa jurídica que detém a competência tributária e que delegou a capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar, essas atribuições acompanham a pessoa jurídica, que vai exercer, então, o ato, de arrecadar e o ato de fiscalizar. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz assim: a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Óbvio, se ela pode delegar, ela pode revogar. Então, só para a gente finalizar, competência tributária não se confunde com capacidade tributária. Capacidade tributária é o quê? É a aptidão para arrecadar e fiscalizar. Essa pode ser delegada à pessoa jurídica de direito público e à pessoa jurídica de direito privado. Normalmente, a pessoa jurídica de direito público, tá? Mas pode ser que ela seja delegada à pessoa jurídica de direito privado. E, nesse caso, não há uma delegação de competência, só da capacidade de arrecadar ou de fiscalizar a arrecadação. Perfeito? E aí surge uma questão que muita gente confunde, que é a questão da parafiscalidade. Vocês já devem ter visto, que esses entes que arrecadam tributo ou que fiscalizam a cobrança e que gastam o tributo arrecadado para o cumprimento das suas finalidades e que destinam aquilo que foi arrecadado para o cumprimento de suas finalidades institucionais, esses entes são chamados de parafiscais, entes parafiscais. Por quê? Justamente por conta da parafiscalidade. Parafiscalidade é exatamente a delegação da capacidade tributária, por determinação legal. Não confundam a parafiscalidade, que está atrelada à delegação da competência tributária, com a extrafiscalidade. Extrafiscalidade é uma característica do tributo. Tributo extrafiscal é aquele que não tem como finalidade apenas a arrecadação. Ele tem outras finalidades, como, por exemplo, fomentar condutas ou inibir condutas. A parafiscalidade, por sua vez, ela está relacionada ao quê? À delegação da capacidade tributária ativa para arrecadar determinados tributos ou para fiscalizar a arrecadação desses tributos e para usufruir do produto da tributação, justamente no financiamento das suas finalidades institucionais. Isso é a parafiscalidade. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Ou podemos avançar? Acho que está tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Ótimo. Brenda, você falou assim, não, tá tranquilo ou não, Eu não entendi esse seu não aí. Você está com dúvida aqui? Ah, tá, não há dúvidas. Então vamos lá, beleza. Vamos falar um pouquinho então da classificação da competência tributária. Terminei a distinção entre competência e capacidade. Vocês já sabem que uma coisa não se confunde com a outra. Agora eu vou voltar a falar de competência tributária. Como se classifica a competência tributária? Depende, você tem várias classificações. Por exemplo, a competência tributária ela é chamada de privativa quando a gente está se referindo ao quê? Ao poder de um ente federativo específico de instituir a cobrança dos tributos que a Constituição atribui apenas a ele, Por exemplo, a União ela tem competência privativa para instituir a cobrança de empréstimos compulsórios e a maior parte das contribuições, e também os impostos previstos no artigo 53. Isso é competência privativa da União. Só ela pode fazer. Beleza? Existe competência privativa dos Estados-membros? Sim, existe. Pensa, por exemplo, nos impostos estaduais do 155, e das contribuições previdenciárias dos seus servidores, do 49, parágrafo 1º. Existe competência privativa em matéria tributária dos municípios? Também existe. Pensa nos impostos do 156 e da contribuição de iluminação pública, do 49A. Aqui a gente está diante de uma competência privativa. Beleza? Simples. A competência tributária, ela também pode ser o quê? Ela também pode ser uma competência, aqui está escrito comum,
Mas, bom, não é bem comum, né? Porque a gente sabe que comum é uma competência material. Melhor seria concorrente. Essa aqui me passou, tá? Eu estava verificando o material, fazendo a conferência e acabei me esquecendo disso aqui. Então, dá uma corrigida aí no seu material, tá? Eu muito provavelmente peguei isso aqui, né, de um livro de direito tributário e agora passando o pente fino, visualizei um equívoco, né? Competência concorrente, todos os entes exercem, né? Inclusive, em matéria de competência tributária, nós podemos falar de competência concorrente. Por quê? Ora, porque se o ente federativo, né, municipal institui taxa, o ente federativo estadual também institui cobrança de taxa. E o ente federativo federal também. A mesma coisa se dá em relação que a mesma coisa se dá em relação às contribuições de melhoria, tá certo? Competência tributária, competência para instituir a cobrança de tributo. Então, se é para instituir, é por meio de lei. Se é por meio de lei, é competência concorrente, não é comum. Faz essa correção aí para mim. Entenderam a retificação aqui? Sim? Podemos avançar? Joia. Aí começam aquelas classificações que eu particularmente acho um pouco ridículas, né? Porque elas servem só para ser cobradas em prova e para te confundir. Vamos primeiro do 147 da Constituição, que é a chamada de competência cumulativa ou múltipla. Que coisa é essa, meu pai? Nada mais, nada menos do que o poder de criar, né, ou de instituir impostos, né, que são próprios de outros entes federativos, tá? Que são atribuídos à União, no âmbito dos territórios federais, e ao Distrito Federal, no âmbito do seu próprio território. Olha o que diz o artigo 147, eu até deixei ele aí. Competem à União em territórios federais os impostos estaduais. E, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, meus caros. Ora, isso aqui é uma competência tributária, legislativa, que eles chamam de cumulativa porque um ente federativo vai instituir a cobrança de tributos que normalmente não seriam da sua competência. Só por isso. Nada mais, nada menos. E se ele pode instituir a cobrança, é claro que ele pode instituir isenções. Nesse caso, não incide a vedação das isenções heterônimas do 151, inciso 3. Beleza? É só isso. Beleza? Podemos avançar? Sim ou não? Jóia. Competência especial. Outra classificação que você pode falar assim, para quê, meu Deus? Por que tem que ser tão sofrido assim, né? Essa classificação, ela está fora de moda, né? Para falar a verdade, ela só se justifica porque durante muito tempo pesou uma grande controvérsia doutrinária sobre se empréstimo compulsório e as contribuições do 149 eram de fato tributos, né? Se eles não eram, instituir a cobrança, né, dessas exações não seria competência tributária. Se eles eram tributos, como de fato prevaleceu no entendimento do Supremo, né, que adota a teoria pentapartida, inclusive caiu isso na prova, né, se eles são tributos, então sim, a competência para instituí-los é uma competência tributária, mas ela é chamada de competência especial. A justificativa é essa. Nada mais que isso. Tá bom? Então, se cair na sua prova, existe competência tributária especial? Existe. Qual é ela? Para instituir empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Joia? Competência residual ou remanescente. Essa aqui é até interessante, né? Porque ela faz sentido. É prevista no 154, inciso 1, e no 195, parágrafo 4º, que fala, né, que a União pode instituir a cobrança de impostos que não estejam previstos na Constituição. E a mesma lógica se aplica às contribuições sociais previdenciárias. Só que ela condiciona a cobrança desses impostos ou dessas contribuições residuais que não estão elencadas na Constituição, né, a 3 requisitos. Primeiro, ela tem que fazer isso por meio de lei complementar, ela tem que observar o princípio da não cumulatividade e ela tem, né, necessariamente que respeitar uma
necessária diferença entre o fato gerador e a base de cálculo do imposto da contribuição em relação àqueles que já existem. Nós já vimos, inclusive, uma súmula sobre esse assunto, né? O que não pode é o fato gerador, né, ou a base de cálculo ser idêntica a de um tributo que já existe ou de uma contribuição que já existe. Mas alguns elementos coincidentes podem existir. Essa competência é chamada de competência residual ou remanescente. Beleza? Podemos avançar? Sim? Eu já estou caminhando, né, para o meio da aula. Na verdade, do meio para o fim, né? Perfeito. Então, vamos avançar um pouco mais. Competência extraordinária. Competência extraordinária é outra classificação que eu não entendo por quê, né? É o tipo de coisa. Parece que se a Constituição se utiliza de determinadas expressões, eu tenho que criar uma classificação para mencionar essa expressão. Que dureza. Mas, né, para não dizer que eu não falei, competência extraordinária é a competência para a instituição do imposto extraordinário de guerra, que é atribuída à União. Nós sabemos que a instituição da cobrança desse imposto é extraordinária, né? Então, ela recebe o nome de competência extraordinária. Está prevista no 154, inciso 2, tá certo? Depende de lei ordinária federal. Também está previsto no artigo 76 do CTN, tá bom? E pode ser instituído por medida provisória. Não há problema nisso aí. Alguma dúvida nessa parte das classificações? Eu estou quase terminando a aula aqui, ó. Falta só um pouquinho. Acho que não, né? Podemos avançar? Jóia. Então vamos lá. Conflito de competência tributária. Agora, nessa parte, eu vou me alongar um pouquinho. Eu vou fazer algumas digressões, tá? Porque, na verdade, essa matéria não é uma matéria complicada, em teoria. É na prática que nós vamos nos deparar com situações complexas e que, em tese, caracterizam conflito de competência entre entes federativos em matéria tributária, tá? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é o que é um conflito de competência e, num segundo momento, o que caracterizaria um conflito de competência tributária. Ora, conflito de competência, ele pode ser positivo ou negativo. O positivo se dá quando mais de um ente resolve instituir a cobrança de um tributo, né, que, em tese, caberia a outro ente. Vou repetir. A competência, o conflito de competência positivo se dá quando mais de um ente exerce a competência e um deles, ao menos, invade a competência do outro. Isso é conflito de competência positivo. Conflito de competência negativo em matéria tributária não é muito comum. É comum em matéria processual. O que é conflito negativo de competência? Nenhum dos entes quer instituir a cobrança. Isso não é comum no direito tributário. Então, quando a gente fala em competência tributária, ou mais especificamente em conflito de competência tributária, a gente está se referindo ao quê? A um conflito positivo de competência. No direito processual é comum, né, o conflito negativo. Tem um órgão jurisdicional, um juízo, ele diz que não tem competência para julgar aquela causa. Aí ele vai e declina, né, para um outro juiz. Aí o juízo de lá e fala, não, eu não tenho competência, a competência é sua. E aí suscita o conflito de competência. Nesse caso, o conflito é negativo. Volto a dizer, em matéria tributária, isso não é comum. O comum é o conflito positivo. Aí vem a seguinte questão, que é um segundo aspecto doutrinário sobre essa temática. Será que, de fato, em termos doutrinários, a gente pode falar de competência tributária? Bom, em tese, sim. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 146, fala que cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Então, em tese, se a Constituição fala que cabe à lei complementar legislar sobre o assunto, né, lei complementar da União, ora, não há dúvidas, né, de que isto poderia acontecer na prática. Mas há doutrinadores, e aí eu coloquei aqui de todo tamanho, opinião, tá? Como o Paulsen e o Carrara, né, ou Carrasa, como vocês quiserem chamar, eles dizem que, na verdade, em termos lógicos, não há que se falar em conflito de competência tributária. Porque na prática, gente,
você não teria, né, por parte de um dos entes, competência tributária. Ora, eu não concordo muito com esse argumento, não, porque é possível, sim, que um ente tributário invada a competência do outro. Sobretudo quando você fala de tributos que têm fatos geradores que não são idênticos, mas são próximos. Pensa, por exemplo, no ISSQN e no ICMS. Tem determinados serviços que você não consegue identificar muito bem, né? Se é competência tributária do município, se é competência tributária do Estado membro. E nesse caso, todas as vezes que você judicializa a questão, você está diante de uma matéria que envolve, como questão de fundo, a competência tributária. Então, você está diante, sim, de uma temática atinente a um conflito de competência tributária. Tá bom? Então, para mim, deixei a opinião aqui do Carrara, né, ou Carrasa e do Paulsen, mas não concordo com ela, tá? Curiosamente, o CTN, né, que foi recepcionado nessa parte, né, ou em algumas partes, né, previstas na Constituição, como se lei complementar fosse, né, com força de lei complementar, ele não trata de conflito de competência, tá? Então, essa matéria não é regulada no CTN. Bom, vamos lá. Quais são as duas situações concretas, portanto, que caracterizam conflito de competência tributária? São elas, a bitributação e o bis in idem, que muita gente acha que é a mesma coisa, porque são muito próximos um do outro, mas não são necessariamente a mesma coisa. E eu vou diferenciá-los aqui. Só para a gente avançar, vocês entenderam toda a digressão que eu fiz até aqui em relação ao conflito de competência tributária? Me diz aí, não me deixa falando sozinho, não. Né? Vocês entenderam o que eu falei até aqui? Eu posso avançar? Joia, obrigado, Breno. Mais alguém, gente? Joia, beleza, Vitor. Bom, então vamos avançar. Se eu estou diante de uma situação que, em tese, configura conflito, né, de competência tributária, conflito positivo, eu tenho, em primeiro lugar, a tal da bitributação, que o próprio nome já diz, né? Bitributação é uma tributação dobrada, né? Duas vezes você tem a cobrança de um tributo sobre o mesmo fato gerador, é isso? Não necessariamente, veja. Aqui, na bitributação, você tem uma situação em que há uma invasão de competência de um ente por outro. Ou seja, dois entes distintos instituem tributos idênticos sobre o mesmo sujeito passivo, com vistas ao mesmo fato gerador. Isso caracterizaria a bitributação. Tá certo? Detalhe. Se você... Aqui é só a título de exemplo. Né? Se você tivesse a União instituindo um tributo, né, um imposto sobre propriedade territorial urbana, né, que é um imposto de competência dos municípios, você teria a sua ação de bitributação. E nesse caso, né, o imposto da União seria inconstitucional. Por quê? Porque ele violaria norma constitucional expressa que atribui privativamente aos municípios a competência para legislar sobre essa questão. Só que se engana quem pensa que a bitributação é completamente proibida segundo a nossa Constituição. Ela não é necessariamente proibida, né? Existe uma vedação à bitributação implícita, mas há uma situação em que ela é admitida, que é a situação do imposto extraordinário de guerra. Vamos lá no 154, inciso 2. Artigo 154, inciso 2. Abre a sua Constituição aí para mim. Artigo 154, inciso 2. Diz assim, o 154, inciso 2. A União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não na sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Compreendidas ou não, o quê? Compreendidas ou não em sua competência tributária. Então, sim, o imposto extraordinário de guerra pode configurar tributação sobre o mesmo fato gerador que já é tributado por outro tributo. Então, no imposto extraordinário de guerra, você tem uma autorização constitucional para a bitributação. Interessante, né? Interessante. É extraordinário, é excepcional, mas admite-se. A outra situação, ela é resolvida no campo do direito tributário internacional, né? Por quê? Porque você pode ter uma bitributação
em decorrência de uma tributação de dois estados nacionais soberanos distintos, né? Por exemplo, uma tributação sobre a renda de uma pessoa, né, que trabalha no Uruguai. Imagina, né? Essa renda vai ser tributada no Brasil e no Uruguai. Então você teria uma situação de bitributação. Como é que você resolve isso? Por meio de tratados internacionais. Tá certo? Um livro interessante aqui sobre esse assunto, tributação da renda, né? No plano internacional, do Alexandre Alckmin, tá? Inclusive foi meu mentor aí durante algum tempo, né? Quando eu era estagiário no escritório dele, professor de direito tributário, professor doutor pela USP. Ele é um grande entendedor sobre essas questões, né, de tributação internacional, particularmente no que toca à tributação da renda, tá bom? Tem um livro dele sobre esse assunto, quem quiser se aprofundar sobre isso aí, já está uma indicação, tá? Para finalizar a aula, bis in idem. Bom, bis in idem. Bis in idem é proibido em matéria tributária? A resposta é depende. Não há uma vedação expressa ao bis in idem. Ou seja, você, em tese, pode ter, né, uma sobreposição de mais de um tributo da mesma competência, ou seja, aqui, em tese, né, você tem a incidência de um mesmo tributo, de mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador, tá? E que necessariamente, vamos falar assim, não necessariamente são situações idênticas à situação que nós tratamos anteriormente, né, da bitributação. Porque aqui a ênfase muda. Qual que é a ênfase aqui? A ênfase do bis in idem é exatamente a vedação do tributo com caráter confiscatório. A distinção doutrinária é muito próxima uma coisa da outra. Tem autores que nem vão diferenciar, mas nos livros, né, que eu estudei, particularmente do Sabag, ele vai diferenciar. Porque ele fala assim, olha, quando eu falo de bis in idem, minha preocupação não é com a incidência de dois tributos, necessariamente, mas com a incidência de vários tributos sobre o mesmo fato que caracterizem a situação, né, de confisco. O STF entende o quê? Que não há efeito confiscatório a priori, mas que você poderia, sim, no caso concreto, né, demonstrar o efeito confiscatório de um tributo, e aí sim você teria uma discussão, né, em torno da extrapolação da competência tributária. Daí a ideia, né, de um conflito de competência tributária. Beleza? Com isso, gente, a gente encerra esse capítulo, né, da competência tributária e fechamos todo o estudo das limitações constitucionais ao poder de tributar. Pode dar um exemplo de bis in idem? Posso sim, aqui, ó. Os autores, por exemplo, eles falam assim, como é que eu vou exemplificar isso, hein? Por exemplo, pensa na propriedade privada. Sobre ela incidem vários impostos, né? Por exemplo, o IPVA e o ITR, dependendo do lugar onde ela estiver. Mas ainda assim a incidência se dá sobre a propriedade. A vedação a priori de instituição de IPTU e de ITR, não há vedação a priori. Inclusive, são dois entes federativos tributando, né, o fato gerador diferente. Mas, em última instância, né, são tributos reais que incidem sobre a propriedade. O que, né, aqueles que defendem a vedação do bis in idem nessa parte vão dizer é que se eventualmente a instituição desses tributos tivesse caráter confiscatório, né, você teria não só a tributação, mas a supressão da propriedade. E aí sim você teria uma situação de bis in idem. Beleza? Ficou claro? Joia. Então, gente, vamos finalizar. Só para não, né, deixar de cumprir a promessa que eu fiz, complementando o que eu disse no início da aula, agora já não mais, né, em relação à matéria de direito tributário, mas sobre matéria de direito constitucional, né, para fechar a explicação sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que deu aquela polêmica e, né, que gerou mais uma vez, né, um ato extremamente questionável do presidente da República, né, de questionar a decisão do Supremo, né, insuflando
um ato de ruptura institucional, né? Não é assim que você questiona decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Não é insuflando a quebra institucional, não é alegando, né, que os tribunais estão com ele, que o povo está com ele, absolutamente não é por aí. Né? Isso só fragiliza ainda mais a credibilidade institucional no Brasil e fragiliza ainda mais a Constituição. Né? Feita essa ponderação, de fato, me parece que a decisão é problemática. Né? Alguns vão dizer, mas pessoa, tem desvio de finalidade, né? Ele, na verdade, está querendo obstruir a justiça. Mais uma vez, discussão de desvio de finalidade não cabe em atos completamente discricionários. Eu sequer consigo identificar, né, essa nomeação como um ato verdadeiramente administrativo. Eu acho que é um ato político, para quem admite essa distinção. E se ele é um ato político, o controle jurisdicional dele só seria permitido em hipóteses absurdamente, vamos falar assim, evidentes. Né? Para vocês terem ideia, sequer cabe falar em nepotismo aqui. Né? Inclusive, eu estava participando de uma live de um colega, professor de constitucional da PUC, em que ele pontuou muito bem essa questão. Fora esse fato, a decisão ainda é questionável, né, pelo fato de que você, né, tem um ato, né, de uma decisão que não é verdadeiramente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática. Né? E isso é complicado, porque sequer pode-se afirmar que é um entendimento de todo o Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Há vias, sim, para questionar, eventualmente, né, o ato do presidente da República, mas as vias não são impedindo a nomeação de um cargo de confiança. Perfeito? Da mesma forma que eu critiquei a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a nomeação do Lula, depois, né, permitiu a nomeação do Moreira Franco, depois proibiu a nomeação da Cristiane Brasil e agora proibiu a nomeação do Ramagem, né? A mesma forma que eu critiquei essas decisões, eu critico agora. Né? Não é que eu seja favorável ao presidente, vocês sabem que minha posição é bem contrária, né, ao presidente da República. Mas, particularmente, no que toca à decisão do Supremo, eu entendo que a decisão do Supremo é sim correta. Tá certo? Da mesma forma que era antes, no caso Lula. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tentou manter certa integridade nesse caso, com o caso Lula. Mas eu acho que ele errou nos dois casos. Não caberia ao Supremo agir desta forma, tá certo? Se fosse para agir, que fosse pelo plenário. Mesmo assim, o controle aqui do ato político, no meu modo de ver, é bastante complexo, tá certo? Eu não vou entrar aqui na discussão, né, de se o ato político poderia ou não ser controlado pelo Poder Judiciário, porque pode. Mas ainda assim, né, um ato, né, de nomeação de ministro, o ministro pode ser demitido ad nutum, sem nenhum tipo de justificativa, acho complicado. Que se resolva a questão, se for o caso, na esfera penal. Mas aí você tem que submeter o caso à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai avaliar, né, se há, em tese, a prática de crime, vai fazer juízo de admissibilidade da denúncia, né, você vai juntar as provas, e aí depois remete para o Supremo Tribunal Federal e você tem uma ação penal tramitando no Supremo. Aí é diferente. E se ficar caracterizado, por exemplo, obstrução da justiça, o presidente da República vai ser responsabilizado. E aí você vai poder questionar, né, o vício do ato de nomeação. E, obviamente, a nulidade de todas as decisões que foram tomadas por aquele que foi indicado. Mas a via é outra. Beleza? E aqui, só para não deixar passar, né, nem cabe aquela discussão, mas o direito penal é última ratio. Sim, é última ratio. Mas se em tese ele pratica um ato de obstrução à justiça, ele pratica em tese um fato típico. Então é caso sim discussão na esfera penal. É como eu vejo. Tá certo? Beleza, gente? Alguma dúvida também com relação a isso? Querem comentar alguma coisa? Podem, sintam-se à vontade, né? Inclusive para discordar de mim, não tem problema não. Não? Então vamos terminar a gravação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Boa noite para vocês. E quinta-feira, aula
Quinta-feira, prova de direito constitucional. Amanhã, aula normal de tributário. Tá bom? Até mais, pessoal.